A vida de Davi é dificuldade no campo, o leão atrás de comer ele, atrás de comer as ovelhas. Na casa do pai tinha dificuldade? Tinha. Todo mundo lá era querido, todo mundo tinha comida. A única vez que a Bíblia fala que o pai de Davi entregou um queijo a ele foi para entregar os irmãos lá na guerra. Para ele mesmo não tinha queijo não, entendeu? Mas não faltava o amor, o cuidado, as ovelhas supriu o leite necessário. E é tanto que ele criou, ficou muito mais forte que os irmãos, tudo comendo queijo, e ele tomando só leite real. A ovelha dizia, para que esse leite? Ela dizia para o pastor Davi, ele disse, vou dar do melhor que tem. Quando ia tirar o leite, só saía proteína daquela que nem tem colesterol, nada, era tudo, era dinamite, bomba de poder da vida de Davi. Por isso que ele virou um guerreiro tão poderoso, né? O rei prometeu, Davi é brother, Davi é fechado comigo, vai casar com minha filha. A filha que ele quiser tá aí. Quem vencesse a batalha, o rei tinha dito que quem vencesse teria tempo ruim o tempo todo. O rei jogou uma lança nele. Ele sentado na mesa, jantando, o rei se lembrou da música do 1000, 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. O rei pegou um ódio, pegou uma lança de matar Golias. Agora, para jogar em Golias, ele não teve coragem, né? Não teve coragem porque a lança, também, quando Golias jogasse a dele de lá para cá, ele torava meio exército. Uma lança, um homem tinha 3 metros de altura, né? A Bíblia fala que era um gigante, né? 3 metros de altura. A lança dele tinha 500 ciclos. Eu não sei quanto pesa, já não olho mais essas questões teológicas. Quando era novo convertido, eu saía lendo, fazendo as medidas. Eu sei que era uma coisa muito pesada. Seria como você jogar um dormente de trem em cima de uma pessoa. Mas Davi, o Saul tinha 2 metros de altura, o Saul. Mas não teve coragem de enfrentar o de 3. Davi tinha 1,70 m e peitou o gigante. Então, tempo ruim lá o rei atrás de matar ele. No campo não podia, na casa não podia, no palácio não podia. Todo mundo queria matar Davi, né? Todo mundo queria se ver livre dele. Isso é um sentimento horrível, né? Talvez inveja, não sei que sentimento. Porque ele trabalhava para o pai, fazia um bom trabalho para o pai. Ele era um excelente soldado para o rei. Lutou, defendeu o rei, lutou, venceu os gigantes, né? Liderou o exército do rei. E olha, essa batalha de Davi com Golias é interessante. O feito de Davi é tão grande porque Davi não era inimigo de Golias, não. Na verdade, sabe o que Davi disse? Quem é esse circunciso? Quem diz assim, quem é esse circunciso, não é? Quem é esse circunciso? Isso aí é os pregadores querendo botar brilho na voz. Não, entendeu? Ele disse, quem é esse circunciso? Eu não sei nem quem é, que ele tá pensando que é o quê? Quem é esse cara? Faz 40 dias que berra aí, vocês não reagem? Quem é ele para ficar afrontando o exército do Deus vivo? Golias tinha ódio de Davi? Tinha não. Quando Davi apareceu, Golias chegou e disse, quem é esse graveto, esse pau de dar em cachorro? Ninguém conhecia ninguém. Entendeu? Ele lutou a luta dos outros. Olha a decepção no coração de Davi. Ele foi um derrotado, amargurado, nunca mais se levantou, não. E mais que vencedor, do jeito que você vai ser, em nome de Jesus. Foi derrotado, foi traído, foi enganado, juraram juras de amor, está desamparado agora, mas Deus é com você. Deus foi com Davi, tem vale da sobra, pastor. Tem morte, tem perigo disso, mas Deus está com você, viu? O mesmo Deus foi com Davi, o mesmo Deus dos Salmos, o mesmo Deus dessa palavra que eu estou pregando para você, está com você, viu? Então, Davi não conhecia ninguém, não conhecia a família de Golias. Se a pessoa, a família. Eu vou lhe dizer um negócio, eu gosto de ficar pensando nas coisas. Quem não sabe, eu tenho 18 livros escritos. Aí minha filha, pai, como é que você pensa nessas coisas? Minha filha, eu sou escritor. Então, o escritor tem que pensar nessas coisas. A família de Golias, quando foi contar a história, tá todo mundo sentado lá no sítio dos filisteus. Aí diz, menina, e cadê Golias, aquele teu irmão? Ô, dona mãe de Golias, tem nome, a Bíblia diz o nome da mãe dele, mas eu não me lembro agora. E aquele teu filho Golias, ele disse, rapaz, se eu disser a tu que um graveto, olha a decepção, um caba mago, pequeno, dos cabelos vermelhos, matou ele. Ele usou o quê? Uma arma moderna, uma catapulta, para matar um homem de 3 metros, ele usou uma pedra. Olha só as circunstâncias um gigante que 40 dias ele dizendo, cadê, junta aí esse exército aqui que eu estou afim de matar hoje pelo menos 800.
E os caras não iam não, porque se fosse, todos sabemos o que iria acontecer, né? Se fosse, mas então é a circunstância da vida, né? Altos e baixos, na vida de Davi, na vida de Golias, na vida da família, na minha família, na tua família, na nossa vida. Sempre assim, altos e baixos, tá, né? E, e o objetivo, eu sempre trago um sermão com a aplicação. Então, qual é o vale que você está atravessando hoje? Qual é o vale que está na iminência? O que é que está causando medo, pânico, pavor? Qual o vale que está você se sentindo ameaçado, né? Eu quero lhe dizer o seguinte: a vida ela não é previsível nem constante, mas Deus é previsível e constante. Em todo o tempo, desde o Antigo Testamento, ele diz: eu sou Deus e eu não mudo. Sou Deus, eu não mudo. Eu sou Deus, eu não mudo. Tá certo? Deus é confiável, ele é fiel. A palavra que ele empenhou a meu respeito, a Winnie diz assim: tu és fiel a mim. Ele é fiel à palavra que ele disse, que te ama, que cuida, que vai proteger, que enviou o filho dele para garantir salvação, para que não tivesse morte, mas vida. Ele é fiel àquilo que ele escreveu a meu e a teu respeito, porque se fosse pela nossa desorganização e pelas influências que a gente tem, a gente botaria o plano todo a correr, né? Botaria tudo a perder, mas ele é fiel para que seus propósitos se cumpram, tá certo? Os propósitos do Senhor se cumpram. Então, mesmo quando não entendemos, Davi estava entendendo, ele teve que se fingir de louco, começou a babar. Uma pessoa que finge estar babando para não levar uma espadada, ele está entendendo o que está acontecendo, embora eu e você não conheçam um momento da nossa vida, né? Embora a gente não consiga explicar, entendeu? Isso é incompreensível para a gente. Isso está dentro os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Deus está vendo, Deus está acompanhando. Às vezes é permissão dele que isso aconteça na nossa vida, às vezes é até livramento, tá certo? Às vezes foi a maneira, às vezes um pneu tem que estourar para que a pessoa pare aqui e não sofra uma coisa terrível. Cada vez que eu fui no carro e aconteceu alguma coisa e eu tive que parar, eu agradeço a Deus. Eu sei lá o que é que tem do outro lado do muro, a gente não sabe o que é que tem do outro lado da porta, quanto mais do outro lado da estrada, entendeu? Então, mesmo que a gente não tenha a explicação necessária, que a gente não entenda, Deus entende, tá certo? Entende a ponto dele enviar o filho dele e o filho dele se anunciar como caminho. A palavra verdade e a vida, na verdade, o original é mais que isso. Onde diz o caminho, a verdade e a vida, quer dizer o caminho, a realidade, é a verdade real. A verdade de Deus é tão pura que é a verdade real, aí chama realidade. E quando Jesus queria enfatizar isso, ele dizia: em verdade, eu vos digo, porque ele é a verdade, tá certo? Então, e eu estou falando aqui que Davi ele foi acolhido pelos seus inimigos. Deus usa até os inimigos. Quem devia ser agradecido, agora quer matar Davi, né? Quem devia ser agradecido, quer matar Davi. E quem Davi matou mais de 10, eu estou botando 10 mil no mínimo, Deus está usando, porque ele usa quem ele quer. Como eu disse, se tiver coração, a não ser que não tenha coração, entendeu? Não, mas tem coração, mas é mecânico. Tá batendo? Tá. Então, querido, vai estar debaixo da ordenança de Deus. Tá certo? Seja mecânico ou digital, qualquer coisa que esteja na terra. Eu falei recentemente, e eu acho uma coisa tão tola eu dizer isso, e cada vez que é a segunda vez que eu estou dizendo hoje. Eu estava no Brasil da outra vez que eu falei. Que eu sei que ninguém vai acreditar, porque tem uma coisa chamada algoritmo. O algoritmo, ele tem a dinâmica dele. Então uma vez eu postei um hino, aí Deus disse: vai ser como uma lanchinha. Eu vou soprar e não vai parar. E você poderia ter refutar isso de 1000 maneiras diferentes. Eu não sou nenhum tolo, sou uma pessoa que tem uma certa capacitação.
Só que entre a minha capacitação e os estudos e toda a tecnologia, etc., tenho o que eu acredito no que Deus fala no meu coração. E Deus disse: olha, querido, de novembro até o começo desse ano, de março, até o começo de março, eu saí de novembro, eu fechei novembro com 26 inscritos, e passou novembro, dezembro, e eu sempre prego mais Instagram. Pronto, se eu estiver no estúdio, na rádio, ao vivo, é Instagram, TikTok, muito raramente é Kawaii, porque o YouTube é atravessado. Aí eu. Mas aí, como muita gente tá pedindo para assistir os sermões na televisão em casa, então eu resolvi começar a me inscrever, a pedir inscrição no YouTube para que essas pessoas assistissem em casa e inclusive poder fazer ao vivo. Então entenda bem, eu tinha 26 inscritos em novembro. Eu não paguei ninguém, não fui buscar a tecnologia, eu não fui buscar o bots, eu não fui buscar pagar, eu não fui ver o marketing, e tem que dizer isso no final. Eu não vou dizer nada que o YouTube quer que eu diga, eu vou dizer o que Deus quer que eu diga e faça. E nesse dia Deus disse, esse vídeo específico. Então meus vídeos iam 40, 50, 100 visualizações no YouTube. Nos outros aplicativos realmente tem muita, aí eu não sei dizer mais, tá certo? Estou falando no YouTube, que começou em novembro. Então era 80, 90, 100, muito bom, 110, muito bom no critério de quem assiste no YouTube. Tudo para mim de Deus é bom. Esse Deus disse: eu vou soprar como uma lanchinha. Não tem montanha na frente, não tem vale, não tem deserto. A lanchinha vai voar e a lanchinha vai. E eu profetizo isso na tua vida, querido. Entrega algo na mão do Senhor, porque Ele vai soprar, é como uma lanchinha. E talvez esse exemplo bobo que eu vou dar a você faça muito sentido. E eu fui dormir e no outro dia não tinha mais 80, 90. Ele já estava passando de 300 e de tarde era 4. E daqui a pouco aquele contador não parava mais. E lá vai 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 15.000, 25.000. E um vídeo. Igual eu tenho 1.000 gravado, eu acho 1.700 sermão mais ou menos. 1.700 sermão. No YouTube, então, 80 visualização, 10, 15, dependendo. Eles gostam mais dos meus cortes. Aí esses dá 800, 1.000, algum. Tirando isso, vídeo mesmo demorado, como esse, vídeo maiores, visualização. 25.000, resultado. De 26 inscrição para o começo de março, agora, o mês passado, né? Então, cheguei a 200 inscritos. Para mim foi uma coisa maravilhosa. Eu já estou feliz, 200 inscritos. Deus diz, a lanchinha está andando. Essa semana, 1.100 e pouco, já estou... E a lanchinha está andando. E Deus vai fazer a lanchinha andar na tua vida. Querido, isso não está na Bíblia. Mas um homem com uma história com a minha. Pesquisa aí meu nome, não estou falando isso vaidade. Eu estou falando de reputação. Eu amo a Cristo, eu sei a quem eu estou servindo. Tá certo? E outra, eu vim lá da casa da minha filha para cá, é bem distante, né? E eu vou voltar a pé. Por amor a você, que eu queria gravar num ambiente que eu pudesse me sentar e que fosse bonito para você. Então, eu creio que Deus tem coisas muito maravilhosas e especiais para a sua vida, tá certo? Então, Deus usa quem Ele quer, viu? No Antigo Testamento, em Isaías 45, Deus diz, eu usarei o grande rei Ciro, um pagão, adorador dos deuses lá, daqueles deuses terríveis lá daquele povo. Deus diz, eu vou usar Ciro. Se fosse um conselho de teologia, o conselho de uma igreja, os grandes sábios não sei da onde, não, vamos usar fulano, que é uma benção, vou usar Ciro. E ainda chamou de filho, que é para o povo ficar com ciúme. Eu vou usar Ciro, meu filho. E usou. E abençoou Israel assim de uma maneira... A gente está falando de um país, um rei que tinha poder. Pastor, quem é Ciro? Você já assistiu 300? Aquele Artaxerxes? Tinha poder nadinha aqueles homens, né? Eles eram chamados de semideus. Já pensou? Quando Deus quer usar, não, Deus não quer saber se é semideus, não. Vai abençoar, tá certo? Faraó,
Deus, o faraó, né? O faraó disse, vou matar os judeus, vou matar os hebreus, vou matar. Acordava de manhã com vontade de matar, vou matar os hebreus, vou matar os hebreus. Aí Deus, derramou uma unção no coração do faraó. O faraó disse, eu vou dar o ouro. O quê, homem? Não era para matar ontem? Não, não quero matar hoje não. Hoje eu quero dar ouro. Já que você falou, eu vou dar prata também. Dê prata e ouro para eles. Quanto? Eles, tudo. Como assim tudo? Eles, tudo que eles puderem levar, dê. Porque quando Deus quer, ele usa até o inimigo, tá bom? Amém? Receba isso, em nome de Jesus, tá certo? Romanos 9, 17, 18. Esse texto do Ciro é citado também no Novo Testamento, nas epístolas, né? Eu podia ter citado no Antigo Testamento, mas está em Romanos 9, 17, 18. Tá certo? Então, eu não sei qual é o vale, qual é a crise, se é financeira, se é amorosa, se é fome. Mas às vezes Deus move para que a gente seja abençoado. Israel tinha benção. Egito, que eu falei agora do faraó, tinha comida. Aí não era fast food, não havia aquela empresa de entrega. Está passando até uma empresa de entrega aqui. Não havia isso. Então Deus disse, eu vou levar meus filhos lá para o Egito como tinha comida lá. Tá certo? Então, às vezes a gente não tem a comida. Mas mais importante do que ter... Eu sei que ninguém vive sem comida. Eu estou dizendo que mais importante do que ter a comida é ter Deus. Porque ele vai dar um jeito da comida chegar até a gente ou a gente chegar até a comida. Viu? E vai chegar na tua mesa em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus, eu vim profetizar hoje. Viu? Vai chegar na tua vida, na tua mesa em nome de Jesus. Tá certo? Vai acontecer. Mas pastor, e se acontecer na minha vida, os meus inimigos se tornarem inimigos, né? Como foi? Tudo pode acontecer, né? Como aconteceu até com Judas, né? Que o diabo entrou no... E aonde virou, era mão de amparo, virou mão de perseguição, né? Só que a mão de Deus não muda, querido. Na verdade, quando ele faz, eu te tenho na palma da minha mão, quem é que vai tirar você da palma da mão? Quem é que vai atingir você, percorrer, afligir, querer alcançar você estando na mão de Deus? Mas ele, só em estar na mão de Deus, que ele diz, pega a terra todinha na palma da sua mão, mas só aí já estava bom. Mas ele diz, eu sou teu escudo, eu sou fortaleza. Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda, nunca mudou e não mudará. Viu? Deus não vai mudar na sua vida. Bom, voltando ao texto, o pessoal chamando rei Davi, né? O reino atrás... E olha que interessante, o rei Davi, o rei de Israel, ele era rei de um país que queria matar ele. Olha como a vida tem coisas... Esse emprego está me matando. É teu reino. Então, não. É porque quando a gente pede a benção, parece que a parte... Eu quero que venha sem luta, parece que não está disponível no cardápio, né? A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Não diz que não vai ter luta, não. Tá certo? Então, o rei Davi, rei de Israel, que rei, homem? Que ele tem reino da onde? Se ele está lá no... O rei está tentando... A questão é que ele tem a unção. A questão, querido, é que você tem a unção. Não importa se você está lavando banheiro, não importa se você está trabalhando no hotel, no restaurante, não importa, meu querido, se você está trabalhando numa pedreira, não limpa a fossa, não importa se você está num curral, se você está num parque, varrendo um parque maravilhoso como esse, não importa, o importante é que você tem a unção de Deus. E há algo preparado por Deus para a sua vida. O povo sabe disso. Então, às vezes, a gente precisa saber disso também, né? Então, Davi está escondido no meio dos filisteus, né? E ele começa ele está depressivo, mas ele não está louco. Então ele começa a babar, foi a saída que ele achou. Mas é uma demonstração, ele está demonstrando como a alma dele está. Eu estou babando aqui para você ver que eu não sou perigoso. Se eu pudesse usar essa palavra de uma maneira positiva e correta, eu quero dizer que a gente é muito perigoso mesmo, porque Deus vai à nossa frente,
a nossa retaguarda, então a gente é perigoso mesmo. Eu sou igual aquela criancinha que está com o pai e diz, vamos pegar ele, porque eles são perigosos. Aí o pai pergunta, e a gente? É perigoso também. A gente é perigoso em Cristo, porque a gente vence em Cristo. Viu? O pessoal tinha receio do exército, porque era perigoso. Porque era perigoso por quê? Porque Deus estava com aquele povo e Deus está com você, tá certo? E não é necessário ficar mostrando, você não tem que estar brigando toda hora, tá certo? Você não tem que estar se demonstrando e se exaltando toda. Deus só mostrou. Davi tinha a funda. Ele levou a funda, eu não sei nem para que ele estava com aquela funda, mas ele levou. Então Deus vai usar o que você tem. Agora a pedra exata, o que ele vai usar no caso, aí ele vai mostrar na hora certa. Você não tem que estar brigando, discutindo, se perdendo. Não, não, não. Davi chegou lá com a funda. Quando chegou lá, Deus disse, vai no rio, pega aí umas 5 pedrinhas dessas. Não usou nem as 5. Porque a suficiência de Deus é tão grande que na primeira pedra já resolveu. Receba isso em nome de Jesus, amém? Na primeira pedra já resolveu. Então, Deus vai mostrar a pedra a você na hora certa, tá certo? Tem que sair. Então, era Davi a funda dele, né? E do jeito que esse povo elogiava ele, mas também muita gente ofendia, né? Eu anotei aqui até algumas coisas que Davi tinha escutado, o pessoal chama. Que talvez você diz, pastor, porque eu tenho escutado tantas coisas que. Né, tanta ofensa, tanta coisa. Vamos ver aqui, né? O rei não odiava pouco, não, tá certo? O rei odiava, então dizia, Davi é perdido. Davi, para mim, é caso perdido. Peguei e matei. Não tem, tá certo? É, os soldados daquele exército diziam, é Davi, o irmão de Abner. Abner era um guerreiro bem apropriado. Não é Davi, o irmão do Abner. É quase uma pessoa sem identidade, né? O Golias, que era o opositor dele, pau de cachorro. Você já foi chamado de pau de cachorro? Meu filho, minha filha, você já foi chamado de pau de... Eu já fui ofendido de um bocado de coisa, mas pau de cachorro eu acho que eu nunca fui, não. Mas Davi foi, tá certo? A família de Davi, o esquecido, né? Não, tem outro filho, Deus me mostrou. Ah, é mesmo? Oh, minha cabeça. Não é mesmo? Tem Davi, tá lá no pátio, esquecido. Como é que Deus vê Davi? Como é que Deus vê você? Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Olha como é bom. Esteja o teu coração ligado em Deus, nesse dia à noite. Deus vai te achar. E quando ele te achar, o nome dele vai ser glorificado. Achei Davi. Não, porque o soldado insultava, o rei insultava, o irmão, os irmãos diziam, a gente conhece você, seu maloqueiro. Você só vem para criar problema. Os irmãos dele, lá antes da batalha, foi esse o incentivo que ele recebeu. A gente sabe muito bem o que é que você anda aprontando. Olha, quando chega a vez de Deus falar, ele diz, achei Davi, um homem segundo. Quem é que não quer ser conhecido, um homem segundo o coração de Deus? Quando a pessoa olhar, dizer, cadê? Procurando, né? Ei, aquele, sabe, para parecer com a gente, uma pessoa normal, né? Aí não tem as aparências, os pré-requisitos que a internet quer hoje, né? Talvez você não possa nem ter aquelas coisas que as influências, o povo hoje está usando, né? Hoje, eu estou tentando apertar aqui, Jesus me ajuda. Eu acho que é pelo tempo, aí vai folgando a... Bom, gente, eu não estou no estúdio, não estou nem no Brasil. Então, vamos na paciência, vamos perdoando aí o pastor Marconi. Estamos pertinho de acabar. E eu estou usando um tripézinho, e a mesa onde está, é assim furadinha, como aqui, aí fica entrando na brechinha do tripé. Tá certo? Mas estamos então terminando, né? Então todo mundo tinha palavras negativas de Davi. Deus disse, eu achei Davi um homem que meu coração é com... Deus está dizendo a você, meu coração é com você. Meu coração e o seu bate no mesmo ritmo, tá certo? As batalhas são diferentes das batalhas de Davi? Claro que são, tá certo? Às vezes é doença, como eu falei, é financeira, é a genética, né? A pessoa descobre um negócio na genética. Deus é Senhor de todas as coisas.
E posso lhe garantir isso. Em Atos diz assim: a todas as coisas que tem nome, deu-lhes um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus é mais do que qualquer coisa. Pode ser um nome até difícil de você pronunciar. Você recebeu o laudo, aí o nome é difícil. O nome de Jesus é maior. Viu? E a solução está no nome de Jesus. E a, como eu falei, né, como pastor, ninguém é soldado, médico, engenheiro, bombeiro, encanador. Cada um de nós temos nossas atividades, nosso padrão, nossas ocorrências, né? E a gente não é especialista em todas as coisas. Deus é, tá bom? Por quê, pastor? Porque ele criou todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e sem ele, nada do que foi feito poderia ser feito. Então, tem crise, tranquilidade, tá certo? Como é que eu vou profetizar? Bom, eu vejo problema vindo de tudo lá. Jeremias, Ezequiel diz: sopra aos quatro cantos, ó Espírito, e dizem: assim diz o Senhor. Olha aí a arma. Use a palavra de Deus. Use a fé. A sua situação, esse texto que eu falei agora, fala do vale de ossos secos. Não pode estar pior do que aquilo, não. Quando fala ossos secos, é que não tem mais nem o tutano dentro do osso, não tem mais a medula, não tem mais sangue. Onde não tem sangue, não tem alma, não tem vida, não tem mais esperança. Não tem mais, não tem. Se Deus quiser, tem, tá bom? E Deus quer. E Deus quer, tá bom? Então, clama a Deus, tá certo? A gente usa o que tem à mão. O que é que a gente tem à mão? O clamor, tá certo? Porque eu não tenho nada. Ainda pode clamar? Pode. Então é isso que a gente vai usar. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. Deus resta. Quando voltamos, nossa boca se encheu de riso, estava como os que sonham. Olha, quando a pessoa sai da fornalha com Deus, a Bíblia é tão minuciosa que ela diz que nem os cabelos do braço do homem queimou. Você vai sair dessa situação, tá certo? Você acha que vai ficar grandes danos? Não vai. Deus vai e vai recomeçar, tá certo? Ninguém é negócio de fênix, não. É poder de Deus mesmo, tá bom? De filho, filho de Deus, de filha de Deus, tá certo? E Davi não era um guerreiro preparado, não. Olha as batalhas que ele enfrentou, venceu, e você vai vencer também, tá certo? O Senhor é a minha força, Deus é a tua força. Deus é a tua força, tá bom? É, a nossa fé e o nosso clamor vai ser sempre mais forte do que qualquer arma que o inimigo tenha se levantado na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Querido, esse é o programa Dias Melhores, eu sou o pastor Marconi Teixeira, direto de Davidson. Davidson é um condado de Charlotte, mais uma vez, para quem, como já está escurecendo, e tivemos esses momentos maravilhosos na presença de Deus, receba a unção, a força, o fortalecimento, a graça, a saúde, o bem-estar, a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu te abençoo e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e fazemos o programa Dias Melhores. Fica na paz.